Foi de uma maneira muito natural, porque a minha sexualidade como lésbica veio junto com a minha descoberta da sexualidade geral. A partir do momento que eu comecei a sentir desejo, me interessar dessa forma por outras pessoas, já foi voltado para mulheres. Tudo começou quando, numa brincadeira de amigas, a gente resolveu se beijar, para que a gente se preparasse, para a gente visse como é que era beijar um menino quando fosse o momento de acontecer. Eu tinha 11, 12 anos. E a gente se beijou esse dia, a gente não parou de se beijar até os 14 anos das duas, até que ela arrumou um namorado de fato e ela não precisava mais testar nada comigo. E eu sofri muito. E aí, quando eu percebi que eu estava sofrendo, enfim, que para mim aquilo não era só um teste, todas as minhas atenções já ficaram voltadas mais para as meninas, e as meninas que estavam na minha sala, na escola e tudo mais. E aí eu comecei a me relacionar com outras mulheres depois disso. Cheguei a me relacionar com um menino, fiquei com ele 1 ano, dos 14, 15 até 15 para 16. Só que era um relacionamento aberto e, além dele, eu só me relacionava com mulheres. E depois dele, a gente terminou quando eu tinha 15 para 16, eu nunca mais beijei nenhum homem. Enfim, todas as minhas relações foram com mulheres a partir daí. Eu era muito nova, né, quando tudo aconteceu. Eu comecei a me assumir para a família com 16 anos. Antes disso, todo mundo da minha escola já sabia, na época eu trabalhava como modelo, todo mundo sabia também. E não foi uma grande questão, eu não precisei chamar ninguém para uma super conversa e falar, olha, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Surgia normalmente, eu conhecia uma nova amiga e ela perguntava, você tem namorado? Ah, eu namoro. Quem? Ah, fulana. Ou então, ah não, minha ex-namorada tal coisa. Então, foi muito natural para mim todo o processo, na escola, no trabalho, que na época eu já trabalhava como modelo. Só na família que eu realmente sofri muito, foi um grande caos. Tudo que eu não sofri na rua, eu sofri em casa. Hoje eu consegui reverter um pouco isso. Minha mãe, minha melhor amiga, ela hoje em dia aceita e tá super do meu lado sempre. Mas eu ainda tenho várias marcas, assim, dessa época. Foi muito difícil, foi uma época muito difícil. Eu acho que a gente não pode deixar de notar e de ficar feliz e se emocionar por tudo que já mudou, pelo menos da época que eu comecei a prestar atenção nisso, com 12, 13 anos, até agora. Hoje a gente vê novela, quadrinho, Turma da Mônica representando, a gente vê casais lésbicos, casais homoafetivos de várias formas. Acho que ainda falta muito, ainda tem muita coisa para acontecer, mas acho que é importante notar que essas mudanças já aconteceram. O que eu acho que falta alguns debates muito específicos saírem da nossa bolha, que é principalmente sobre o pink money, o uso da publicidade com casais homoafetivos e com pessoas trans só em meses específicos, não expandir, os debates sobre os estereótipos de corpo e de sexualidade e de gênero acontecerem só em bolhas muito específicas e não conseguirem atingir outros públicos que talvez só a TV aberta consiga chegar hoje em dia. Eu sempre trabalhei com moda e com design. Nesse meio, eu não senti nenhuma dificuldade. Eu acho que apoio, grupo de apoio, suporte é importante em qualquer meio que se trabalhe, mas na minha vivência, assim, nos lugares que eu trabalhei, eu não percebi em nenhum momento que eu precisasse de um suporte e ele não estivesse ali. O meio da moda, o meio do design é um meio que é disruptivo já nessas questões, apesar de ser muito excludente em outras, né, de corpo, de outras questões. Mas a questão da sexualidade é geralmente bem aceito e nem chega a ser uma questão. Quando eu falo em orgulho, quando eu penso em orgulho, eu penso nas pessoas que tiveram que passar por muita luta, muita dor, lutar mesmo para que hoje a minha vivência enquanto mulher lésbica pudesse ser da forma que no meu recorte, nos meus privilégios, obviamente, é bem tranquila, sempre foi bem tranquila, exceto no momento que eu me assumi em casa. Então, quando eu falo de orgulho, quando alguém me fala sobre orgulho, quando a gente está nesse mês que a gente passou agora, eu penso nessas pessoas. Passaram por momentos
difíceis, de embate mesmo, para que a gente chegasse hoje e eu conseguisse, com 14, 15 anos, estar na escola e isso não ser uma questão. E também tenho orgulho de como eu levei a minha sexualidade nesse tempo todo de uma maneira muito leve. Claro, de novo, com todos os privilégios que eu tive, né? Com todos os recortes que eu tive, mas mesmo sofrendo em casa, eu sempre fui muito leal a mim e ao que eu sinto, aos meus desejos, às minhas vontades. Eu não, em momento nenhum, me questionei se eu deveria viver outra coisa só para... Enfim, eu continuei leal ao que eu sentia e eu tenho orgulho disso. Eu acho que eu não me vejo dessa forma. O meu contato com essa parte pública veio muito recentemente com o meu relacionamento com a Mônica. E eu ainda não consigo me ver dessa forma, como algum exemplo de representatividade ou qualquer coisa assim. Mas eu acho que é muito importante que a gente consiga, óbvio que com as limitações de cada um, mas que a gente consiga falar sobre quem a gente é de uma forma leve, natural, trazer as nossas questões a público. Nos nossos micro-ecossistemas também é importante, assim, não importa se eu tenho 1000 pessoas, amigas próximas, ou se eu tenho 10, ou se eu tenho 200. Eu acho que é importante que cada um que consiga falar sobre quem se é de uma forma confortável, de uma forma leve, que mostre, enfim, cada vez mais pessoas publicamente falando sobre quem são, acho que vai ser importante, vai ser relevante para todo mundo. De trabalho não, porque como eu disse, no meio da moda e do design, é bem tranquilo, assim, toda a questão de sexualidade, é um meio que é disruptivo mesmo nessas questões, então não passei por nada. É muito importante, eu acho que a internet hoje é indiscutível o quanto ela consegue levar informação e promover tanto o bom quanto o ruim, né, o mal. A gente viu isso muito claramente em 2018, então eu acho que a gente precisa se apropriar cada vez mais dessa ferramenta e usá-la da melhor forma possível para promover o bem, que no caso é essa diversidade, que a gente tem que se aprimorar e usar da melhor forma possível a ferramenta que está aí, que a gente consegue expandir. Da mesma forma que os conservadores usaram muito bem a ferramenta, né, a internet, para promover discurso de ódio, fake news, as piores notícias falsas sendo veiculadas, a gente tem que conseguir usar essa ferramenta com a mesma potência, mas para falar do nosso orgulho, das nossas vivências e realmente trazer as nossas vidas e os nossos corpos para o dia a dia das pessoas. Então, como essa minha relação com a vida pública é muito recente, eu não compartilhei muito a minha história, eu nem sei se esse momento vai chegar, mas tiveram algumas mensagens que eu recebi, sempre relacionadas à coragem de expor uma relação lésbica de uma forma leve, feliz, expor o amor mesmo. Mas tem uma situação que me emocionou muito e continua me emocionando. É uma menina de Portugal, a Helena, que me mandou um desenho meu. Já me mandou meu com a Mônica. O Chico já apareceu também nos desenhos. E ela quer muito ser estilista. Eu não lembro quantos anos ela tem, acho que tem 10. Não, acho que agora ela já tem 12. E ela sempre desenha e sempre a gente conversa pelo direct, ela virou minha amiga. E é bonito ver isso, né? Que além do modelo, né, de ser uma pessoa falando sobre amor, sobre amar outra mulher, ter afetado de forma positiva uma criança, ela também tem em mim uma inspiração profissional, porque ela vê que eu trabalho com design, ela gosta da maneira como eu me visto, ela desenha, quando ela vai desenhar, ela coloca roupas que de fato a gente usa, ela desenha direitinho, assim, eu sempre de cropped, a Mônica sempre com uma camisa mais comprida. Então, assim, ela é para mim a mensagem que me vem na cabeça quando se pergunta sobre isso. Meu medo em relação à minha sexualidade foi basicamente em relação à minha família, né? Que não aceitou, uma parte não aceitou nada bem. Então foi bem difícil por volta dos meus 16 anos, 15, 16 anos. E o conselho que eu me daria seria encontrar talvez algum adulto com repertório emocional e com capacidade de me acolher
naquele momento, com afeto, porque eu procurei psicóloga, faço terapia desde muito nova, mas eu acho que me faltou ali naquele momento algum adulto que me desse colo mesmo de família, e eu não procurei essa pessoa. Então o conselho que eu me daria hoje seria procurar um colo de gente grande. Eu acho que é importante.